Na linha de uma jarda, você corre ou passa? E 28-3, é um placar perigoso? Você já ouviu falar na Philly Special? Qual é o melhor Super Bowl da última década? Eu sou o Thiago Zumac. Eu sou o Lucas Coppi. E aqui nós falamos de futebol americano. Sem complicação. Olá, sejam bem-vindas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas também, né? Que se eu falei muito bem-vindos para um, tem que falar muito bem-vindos para o outro. E seja muito bem-vindo, Lucas Coppi. Obrigado, Zuma. Semana passada tu tava aqui com aquele cabelo de calopsita e hoje você tá com o queijo do Green Bay Packers na cabeça. Tá muito melhor hoje. Melhor? Tá muito melhor hoje, cara. Se a gente dizer que foi só pra abertura do programa, só pra gente relembrar o da semana passada, porque eu não vou ficar com isso aqui na cabeça uma hora, né? Então, Você já vai tirar? Bom. aqui no nosso cenário, Tem bastante gente que vê o programa e às vezes está começando na NFL e não entende uma coisa ou outra, né? Então já me perguntaram, por que vocês têm um queijo no programa? É porque os torcedores do Green Bay Packers, eles estão conhecidos como Cheesehead. E eles, né, porque Green Bay, a cidade é pequenininha, ela é uma grande, o estado de Wisconsin, ele é um grande produtor de queijo, né? exato. Onde o Green Bay Packers, né, está lotado, digamos assim. E aí os torcedores, eles são conhecidos como os cabeças de queijo e eles levam esse chapéu, né, esse boné, esse capacete, né, pros jogos. Então a gente vê várias cenas com eles com essa indumentária na cabeça. E a gente ganhou esse de uma fã, Camila. A Camila trouxe diretamente de Wisconsin pra gente. Sabia que a minha série favorita da vida é How I Met Your Mother, né? Certo? E o Marshall Eriksen, um dos principais personagens, ele é de Minnesota, logo torcedor do Vikings. Minnesota Vikings. E um dos episódios mais marcantes da série, um dos prints mais marcantes que a gente vê por aí na internet até hoje, é um dia em que ele tá viajando e por algum motivo que eu não lembro qual, ele acaba num bar em Wisconsin. E aí, também por algum motivo que eu não lembro qual, se eu não me engano, ele perde uma aposta, ele é obrigado a se vestir de Green Bay com o chapéu de queijo. E aí tá lá o torcedor do Vikings com o queijo na cabeça, bem Ambos são rivais, né? muito rivais, exato. Exatamente, aí é que tá a pegadinha, né? Ele não estava confortável em botar a cabeça de queijo. Mas, mais uma vez, muito obrigado, Camila, pelo presente. Inclusive você aí, você que gosta do Zona Neutra, se você tiver alguma coisa legal que você queira doar para o Zona Neutra, botar aqui no nosso cenário, será muito bem-vindo, tá? Mas lembrando, coisas relativas à NFL, né? E aí eu quero dar também muito... Aceitamos tudo, inclusive Pix. Isso. Jack, seja muito bem-vindo, Jack. Hoje quem está na operação do programa é o Jack, nos comentários Lucas Coppi e eu que vos falo aqui apresentando. Vamos diretamente para o Quem é da Semana, por favor, Jack. Ruiz. E agora, Lucas? Esse parceiro aí. Eu dificultei para ti essa semana, tá? Quem é esse senhor extremamente elegante? Elegante. Para quem está escutando a gente no Spotify, uma foto preto e branca, tá? É um cara que é um técnico, vou te facilitar a vida. Ele é um técnico da NFL, ele está à beira do campo, está de sobretudo, gravata, chapeuzinho, tá muito bonito. Ele é um técnico famoso da NFL, Lucas. Ele tá tão elegante que o cara atrás dele tá olhando pra ele com uma cara de nossa, que senhor elegante. E a gravata dele parece que é listrada ali, alguma coisa assim. Muito bonito. Parece que é listrada, é. Mas eu não faço ideia de quem é. É o Vince Lombardi. Eu vou facilitar pra ti. Eu fiz pra ti uma tela, que é a próxima, por favor, Jack, que é o Quem é com dica. Opa! Tá? Então o senhor está ali, novamente. Temos uma dica na foto. Tem o Vince Lombardi na foto. É que tu acertou na primeira, mas eu queria usar essa tela também. Exatamente, cara. Na foto, na segunda foto, para quem não tá vendo, esse senhor muito simpático, novamente elegante, está apertando a mão de um outro rapaz e com o Vince Lombardi na frente dele. Oi! Até o momento, o Vince Lombardi, o técnico, não o troféu, tá? Até o momento o troféu não era chamado Vince Lombardi. Essa homenagem foi feita só após a morte do Vince Lombardi, enquanto ele estava ali recebendo o troféu que ele ganhou,
né, que depois viria a ser chamado Vince Lombardi, ele ainda era o troféu AFL-NFL. Não muito criativo, né? Não era muito legal, né? E aí eu trouxe, cara, o Vince Lombardi, ele foi um dos técnicos mais vitoriosos da NFL, ele é considerado talvez o melhor técnico da história. Essa briga é bem grande, né? Tem vários caras aí que brigam para ser o melhor técnico da história. Mas o Vince Lombardi teve uma carreira mais curta, porque ele faleceu com 57 anos, tá? Após um câncer, em 1970, quando ele tinha acabado de vencer 2 Super Bowls com o Green Bay Packers. Então, cara, ele tinha muito potencial ainda para frente. A carreira que ele teve, que foi na NFL de 1959 a 1970, foi extremamente vitoriosa. Ele venceu 8 títulos. Tá? E ele tinha algumas frases muito famosas, eu trouxe 3 aqui, Lucas, eu vou pedir para tu ler a primeira pra gente, que teu inglês é melhor que o meu. Então, por favor. Once you learn to quit, it becomes a habit. Basicamente, o que ele quer dizer aqui é quando você aprende a desistir, isso vira um hábito. Isso, exato. Outra frase dele. The harder you work, the harder it is to surrender. Exatamente. Quanto mais duro você dá, quanto mais duro você trabalha, mais difícil é se render. Exatamente. E a última. If it doesn't matter who wins or loses, then why do they keep score? Não importa, se vencer ou ganhar não importa, por que a gente anota o placar? Exatamente. Ele tem uma outra que complementa essa, que é assim, se você é um perdedor, o seu lugar não é aqui. Que ele falava para os jogadores deles, né? Então, assim, um cara que era extremamente conhecido por uma disciplina muito forte, tá? Um trabalho muito forte de força física no campo também. Então, um cara que era um técnico realmente das antigas, né? E ele tem uma carreira na NFL muito, muito profícua. Por favor, Jack, vamos falar um pouquinho do Vince Lombardi aqui. Uma carreira muito o quê? Profícua. Gostasse do... Essa palavra existe? Existe. Não iria usar aqui uma palavra que eu tenho dúvidas se existe ou não. Aprendi alguma coisa hoje. Então, o Vince Lombardi está aqui no colo dos jogadores do Packers, tá? Ele foi técnico de ataque do Giants entre 54 e 58. Depois ele foi técnico do Packers de 59 a 69. E aí, em 1970, ele assume como técnico do Washington Commanders, que naquela época era chamado de Redskins. Mas não só isso, ele era técnico, presidente, vice-presidente executivo e sócio. Ele ganhou 5% do Redskins, ou Commanders, como é chamado hoje. Tipo o Romário no América hoje. Exatamente, só que naquele ano mesmo, depois da campanha, o time do Washington vinha com várias campanhas negativas, com ele fez uma campanha positiva no primeiro ano, e aí ele descobriu o câncer, acabou falecendo e não continuou a carreira dele, né? Como vice-presidente executivo, sócio, enfim, do Commanders. Ele ganhou 5 títulos quando ainda não éramos da era Super Bowl, ainda era NFL apenas. Ele ganhou 5 vezes com o Green Bay Packers, depois ele ganhou 2 Super Bowls com o Green Bay Packers. Ele foi coach do ano, no primeiro ano dele como coach na NFL, em 1959, e ele teve 96 vitórias e 34 derrotas em temporada regular. Nunca teve uma temporada com menos vitórias do que derrotas. Ele sempre teve campanhas positivas. E só isso no playoff. 9 vitórias e 1 derrota. O homem era o monstrão dos playoffs. E tem a teoria da conspiração que diz que, na verdade, ele não morreu. Ele veio pro Brasil e se tornou a voz na consciência do Silvio Santos, né? Lombardi. Ah, cara. Cara, que horrível, que horrível. E este é o homem que dá o nome ao troféu da NFL, o Vince Lombardi. Passamos, Jack, por favor? Porque a gente vai entrar agora... Do nada saiu o Vince Lombardi e entrou a Taylor Swift na minha cara. Que isso? Porque hoje a gente vai falar de Super Bowls, Lucas. Super Bowls. Mais precisamente de quais? Dos 10 últimos. Dos 10 últimos Super Bowls. E qual que é a ideia desse programa? Por favor, explique para quem está em casa. A gente vai fazer uma lista aqui, em ordem de preferência nossa, né, Zuma? Exatamente. Os melhores Super Bowls. A gente vai listar de 1 ao 10 os melhores Super Bowls entre os 10 últimos, porque a nossa memória não é das melhores, nem a minha, nem a tua. Então a gente vai pegar os 10 últimos Super Bowls, comentá-los, relembrá-los, para quem já assistia NFL relembrar, para quem não assistia saber o que aconteceu também um pouquinho.
e vamos listar aí o que a gente gostou mais de assistir. Já que nem o teu time, nem o meu, chega nem perto do Super Bowl. Há muito tempo? O teu nem tanto, né? O teu esse século chegou lá, né? Chegou, a última vez foi 2009, né? 2010. Mas, enfim, já faz bastante tempo e a gente vai listar aí com a visão não clubista, apesar que a gente vai ter uma participação clubista durante o programa aqui, perfeito, né? Perfeito. E aí o seguinte, tá, Lucas? Eu acho legal falar pra galera que a gente escolheu esse recorte de 10 anos, porque nós também estamos... eu acompanho a NFL desde 2013, basicamente. Eu também. Antes disso eu via só o Super Bowl. Isso. Mas assim, que eu posso dizer que eu me preparo, que eu acompanho a temporada, eu acho que mais ou menos 2013. Então esses Super Bowls estão bem frescos na minha memória. Eu até fiz a conta, né? Desde que eu comecei a acompanhar a NFL já foram 11 Super Bowls. Então o primeiro que eu vi ficou de fora desse nosso recorte, que foi o Seahawks amassando o Denver Broncos. Uhum. E aí a partir daí já vamos falar sobre todos eles aqui. Lucas, então acho que a gente podia seguir na seguinte questão. A gente relembra o Super Bowl e colocamos ele no top 10. Isso. E esse top 10, ele vai ser... A gente vai definir ele, porque, cara, é muito subjetivo você falar quais foram os melhores ou os piores Super Bowls. Mas eu acho assim, ó, se eu tivesse hoje que rever o Super Bowl, qual ordem do melhor para o pior eu iria ver? O que foi mais marcante, o que nos divertiu mais, enfim, nessa pegada, né? Perfeito. Então vamos lá, vamos começar de... não é de trás para frente? De frente para trás. Vamos começar com o último Super Bowl. Não, pode deixar como estava, Jack. Tá. Aí, nessa aqui mesmo. No Super Bowl 58, que foi o Super Bowl onde que jogou Kansas City Chiefs versus San Francisco 49ers, e eu botei o Travis Kelce abraçando a Taylor Swift. O torcedor do Kansas Chiefs vai ficar muito bravo comigo, né? Porque, essa é a foto que tu tirou desse Super Bowl, mas eu acho que... eu acho que a campanha do Kansas City Chiefs, o que o Mahomes fez na temporada junto com o Andy Reid, inclusive eu falei várias vezes aqui, cara, em Andy Reid a gente confia, né? Porque o cara tava com o plano de jogo de todos os jogos do playoff já no final da temporada regular, mas não dá pra gente tirar dessa conta várias críticas que foram feitas ao Travis Kelce no começo da temporada, dizendo que ele estava ficando velho, que ele estava baixando o ritmo, que ele não era mais aquele mesmo jogador. Eu acho que muito dessas críticas elas vieram aumentadas pelo relacionamento dele com a Taylor Swift, né? Que a Taylor Swift ela trouxe muita gente para a NFL. A gente viu várias pessoas que eram fãs da Taylor Swift começaram a acompanhar a NFL. Eu recebi alguns comentários desse no nosso Instagram, mas ela também trouxe um pouco de hate, porque a galera que já era da NFL falou, cara, o que essa menina tá sendo mais vislumbrada do que os jogadores, por exemplo, né? Mas, cara, é impossível você tirar a Taylor Swift dessa história que foi o título do Kansas City Chiefs em 2023. O jogo aconteceu em 2024, a temporada 2023. O Chiefs ganhou o Super Bowl de 25-22. Nós vimos esse jogo juntos, Lucas. Foi a primeira vez que a gente viu um Super Bowl juntos. É verdade. Eu estava torcendo para o Chiefs e você estava torcendo para o 49ers. Então, como perdedor, Lucas, fala pra galera um pouquinho do que foi esse jogo, cara. Assim, pra gente, pessoalmente, muito marcante por conta da experiência no NFL em Brasa, né? Um baita de um evento, a gente teve a oportunidade de conhecer muita gente aí da comunidade da NFL pessoalmente, então é marcante por esse motivo, mas tentando fazer uma visão mais ampla aqui, mais geral, e aqui a gente vai falar de jogo, mais de evento como um todo, né? Vamos falar de show, enfim. Foi em Las Vegas, né? No Allegiant Stadium, lá no estádio do Raiders, e MVP Patrick Mahomes, e não poderia ter sido diferente, né? Ele botou o jogo no braço quando precisou. No final, quando a gente achou que... Assim, na verdade a gente nem chegou a achar, né? Porque o 49ers estava ganhando, o jogo foi a prorrogação, só que a todo momento, acho que todo mundo que estava ali assistindo ali, em qualquer lugar, pensava, cara, o Mahomes está do outro lado, ele vai virar esse jogo. E foi o que aconteceu. Foi um bom jogo, um baita de um jogo, foi pra prorrogação, enfim. O show foi do Usher. Aí acho importante falar quem foi o halftime show. Aí acho que temos um ponto até negativo, assim, né? Não foi aquelas coisas o show.
E o que eu anotei aqui é que, além de tudo isso que a gente já falou, é que se o 49ers ganha aquele jogo, existia uma chance grande do MVP ter sido Jauan Jennings, Zuma. Mas por que isso? Porque ele passou e recebeu touchdown naquele jogo. Ok. Ele passou para touchdown e recebeu um touchdown naquele jogo. Então se o 49ers ganha, talvez a gente tivesse tido esse MVP impossível aí de imaginar antes do jogo. Enfim, foi um bom jogo. Eu não sei se tu quer que eu fale já, mas no meu top 10 aqui eu botei ele em quarto. Quarto, eu não pensei, eu vou deixar pra fazer aqui na hora, tá? Mas eu queria dizer o seguinte, cara, que esse jogo ele me marcou claro, porque a gente tava numa galera lá e tinha torcedores do 49ers junto com a gente, mas ele me marcou pelo desespero no rosto dos torcedores do 49ers, a hora que eles perceberam que o Chiefs encostou e que a bola do jogo... Que o Chiefs encostou não, porque o Chiefs ficou a uma posse de bola o jogo todo, né? Isso. O 49ers ia dominando, mas não conseguia abrir. E, cara, a hora que a gente sabia que o Mahomes ia ter a bola para fazer o drive da vitória, cara... Tu via assim na cara dos caras que isso ia acontecer, né? E não deu outra. Travis Kelce, eu trouxe ele na foto porque ele foi determinante. Nos playoffs ele já jogou muito bem. No Super Bowl ele jogou muito bem. Fez TD, chamou a responsabilidade como tem que ser. No Super Bowl aconteceu a mesma coisa do que na temporada, né? Ele começou devagar na temporada e nos playoffs ele aqueceu, vamos dizer. E no Super Bowl também, ele começou muito devagar. Teve até aquele lance dele com o Andy Reid, né? Aquele vídeo dele... Não lembro direito se ele sacudiu, o que ele fez com o Andy Reid. Eles estão perdendo o jogo e ele fica alteradíssimo, ele vai dar um empurrão no Andy Reid. Ele empurra, a gente tem esse vídeo já que já usamos em outro programa, o Montanha bota na edição aí pra gente. Ele empurra o Andy Reid e aí ele ainda dá um xingão nele, assim. O Andy Reid dá uma olhada pro lado como tipo assim, tá maluco, rapaz? Só que um cara já vai e tira ele, não deixa a confusão continuar, né? Isso. E depois do jogo, ele pede desculpas, Andy Reid, óbvio, né? Sim. E aí o Andy Reid fala alguma coisa do tipo, não, tá tudo certo. Ele queria ganhar que nem eu, enfim. Exatamente. Eu lembro de ter falado o seguinte, nessa hora, quando aconteceu essa discussão, a galera falou, porra, ele tá maluco, ele tá não sei o que. Eu falei, cara, eu prefiro ter um cara desse no meu banco do que ter um cara sentado de cabeça baixa. Ok. Tá ligado? Ele falou que a briga dele era o seguinte, bota a bola pra mim, lança a bola pra mim. Tá no pai. Isso, cara. Então, assim, foi um jogo muito bom pelo fato de ter sido uma virada. Ter ido para o overtime. E, claro, né, ele foi a maior audiência da história da TV americana, com 120 milhões de pessoas aí, tem números um pouquinho diferentes, mas a média de 120 milhões de pessoas assistindo, perderia apenas para a transmissão da chegada do homem à Lua, que estima-se que 150 milhões de pessoas viram. Se você botar junto aqui a audiência fora dos Estados Unidos, que foi estimada em 60 milhões de pessoas, passaria a transmissão da chegada do homem na Lua. Então, a maior audiência da história dos Estados Unidos neste último Super Bowl. Acho que vale o quarto lugar sim, Lucas, estou contigo. Vamos passar, Jack, pro próximo? Chiefs 38, Eagles 35... temporada 2022, o jogo em fevereiro de 2023, mais uma vez Kansas City Chiefs aí, a gente vai ver o Chiefs, vai falar do Chiefs bastante, né? Perfeito. Durante esse programa, esse jogo em 12 de fevereiro de 2023, no State Farm Stadium, em Glendale, Arizona. Esse jogo, ele ficou muito marcado, eu acho que até mais do que a performance do Mahomes, que foi mais uma vez digna do que a gente espera do Mahomes, né? Foi da Rihanna. Não foi da Rihanna. Mas foi um embate de QBs. Porque o Jalen Hurts jogou muito bem esse jogo. Jogou muita bola. Teve um fumble ali que... Inclusive tá na tela, eu botei a foto do fumble, que ele deixa essa bola escapar e esse fumble custou o jogo pro Eagles, né? Mas ao mesmo tempo ele lançou para 3 TDs, ele voltou pro jogo, ele chamou a responsabilidade, coisa que até então a gente não sabia que o Jalen Hurts seria talvez capaz. Porque ele fez uma temporada regular muito boa, mas temporada regular. Ele fez um playoffs com o Eagles, mas com um time muito bom, tranquilamente. No Super Bowl ele chamou a responsabilidade. E eu vejo que a gente tem, a temporada passada, inclusive, houve uma decepção sobre o Jalen Hurts, porque ele falou, eu vou voltar e vou ganhar o Super Bowl.
e ele derreteu junto com o time do Eagles durante a temporada, né? Então, por isso que talvez há essa decepção em relação ao menino, sabe? Mas, nesse Super Bowl ele jogou muito bem. Aí o jogo em si foi um baita de um jogo, né? Viradas e viradas, o Mahomes com o pé não 100%, né? Que depois a gente foi assistir na série, o quarterback na Netflix, que ele vinha sofrendo com esse pé já fazia bastante tempo, tratando e tal, pra poder chegar no Super Bowl e ser campeão como foi. Só que, cara, mais uma vez, fator Mahomes, né? Enquanto esse cara estiver na liga, os adversários vão tremer porque é simplesmente um dos maiores da história e vai terminar a carreira, talvez, sendo o maior da história. Hoje, acho que hoje ainda não tem discussão, mas até o final da carreira dele com certeza vai ter. Esse jogo foi mais emocionante que o jogo do Chiefs e 49ers ano passado? Foi. Então botamos aqui em que lugar? Primeiro? Na minha lista ele é o primeiro. Primeiro lugar, perfeito. Então vamos colocar aqui, lembrando que a gente vai alterando, tá? Se precisar mudar, a gente vai diminuindo um, subindo o outro. E só falando do show, né, Zuma, que a gente não citou, foi da Rihanna. E foi o show que ela anunciou que tava... Anunciou não, né? Que ela mostrou pro mundo que ela tava grávida, né? Ok, tu vai trazer as informações da parte do pop, então, Lucas. Isso, lá em casa dá problema até hoje esse show, porque acabou o show e daí e aí todo mundo, e aí, como é que foi o show? Como é que foi? Eu tava assistindo com o Paulo, nosso amigo, Paulo Alves, na casa dele, com a Gi, com a esposa dele, enfim. E aí todo mundo, e aí, como é que foi e tal? E eu falei, legal. E minha esposa, ela briga comigo muito até hoje, porque eu achei só legal, porque ela achou sensacional aquele show da Rihanna. Mas tu é fã da Rihanna, cara? Não. Pois é, como é que o cara que não é fã do negócio vai achar sensacional? Eu não consigo, talvez, achar um show da Rihanna. Tudo bem, tu vê a produção, tu vê aquilo, mas nunca vai ser sensacional, entendeu? Tipo, eu que, por exemplo, gosto do Green Day. Okay. Cara, se eu for ver um show da Rihanna com uma super produção, ou só o Green Day num palco tocando com os instrumentos desligados, eu vou preferir o Green Day, entendeu? Mas o Super Bowl, tu vai esperando uma super produção e não sei o que, alguém voando e... Mas se essa super produção não envolve algo que tu goste, nunca vai ser excelente, vai ser legal, vai ser bacana. Não, tudo bem. É que eu tava esperando, eu sempre espero, sei lá, uma coisa muito louca. E ela tava grávida, ela não podia sair voando no meio do palco. Também não dava pra fazer tudo, exatamente. Passamos para o próximo Super Bowl, o Super Bowl 56, onde, enfim... Eu digo enfim porque o time do Los Angeles Rams estava buscando esse Super Bowl já há uns 3, 4 anos, montando um super elenco para conquistar, né? Eles trocaram, a gente até brinca que eles... Oh, meu Deus, esse ano o Rams draftou no primeiro round, porque eles trocaram todas as first picks. Deram all-in. Isso, para fazer esse time. E esse time conquistou o Super Bowl, né, em 2021. Na foto nós temos o Aaron Donald comemorando, porque ele é com certeza um dos pilares desse título, o jogador de defesa do Rams, e tem ali o Burrow no chão, que foi, né, o time do Bengals que jogou contra o Rams. Rams 23, Bengals 20. Tá? E aí, Lucas, um pouquinho desse jogo. O Joe Burrow, que dos jogadores ainda ativos na liga, é o único que já venceu o Mahomes em playoffs, e foi nesse ano aí, né? O Cincinnati Bengals eliminou o Kansas City Chiefs para chegar nesse Super Bowl. Foi um bom jogo. O Bengals que veio... Hoje o Bengals é um time cotado como contender, né? Mas nesse ano eles foram meio underdog. Tipo, a galera não cotava eles lá no Super Bowl. Eles foram indo, chegando e fizeram um baita de um jogo. Era a segunda temporada do Burrow, né? Em 2020 ele foi calouro. E machucou, ficou um tempo fora. Essa foi a temporada que ele jogou mais saudável de todas, né? E o Rams que terminou o último grande move do all-in foi ter trocado o Stafford com o Goff, e acabou sendo bom para todo mundo, a gente pode dizer, né? Porque o Stafford também conquistou o primeiro título dele. Esse jogo foi no SoFi Stadium, então a gente passou muitos anos, 50 e esse é o 56, a gente passou 54 edições de Super Bowl, sem um time jogar o Super Bowl em casa e vencer. No ano anterior, o Tampa Bay Buccaneers foi o primeiro a fazer isso, daqui a pouco a gente vai falar. Perfeito. E aí no ano seguinte, de novo, o Los Angeles Rams, jogando em casa, no SoFi, ganhou o Super Bowl. E o MVP desse Super Bowl, Zuma, não foi um QB, foi o Cooper Kupp. É isso aí, o Cooper Kupp. Ele que fez um jogo
obviamente excelente para ganhar o título de MVP, mas ele fez 2 touchdowns e do final do segundo tempo para frente, Lucas, porque assim, ó, neste ano o Odell Beckham Jr. tinha sido contratado pelo Los Angeles Rams para jogar, né, para buscar esse título, enfim. Tinha feito jogos muito medianos, nada assim chamando muita atenção. Entretanto, no Super Bowl ele começou muito bem. Primeiro TD foi com ele estava sendo alvo de outras bolas, ele fez outras boas recepções e no final do primeiro tempo ele machuca o joelho. Até hoje, a galera diz que o plano de jogo do Rams no Super Bowl era pro Odell Beckham Jr., né? E que ele seria o MVP se não tivesse machucado, enfim. Mas sim. A questão é que foi que ele machucou e quando volta pro segundo tempo, o time do Rams está ganhando o jogo por 3-10, tá? E o Cooper Kupp chama a responsabilidade. Ele é o principal alvo, ele vira ali ele começa a fazer todas as recepções e faz 2 touchdowns, levando o Rams à vitória. Uma outra curiosidade, cara, é que no segundo tempo o Bengals virou o jogo, 17-13, e teve tudo na mão, a faca e o queijo na mão para fechar o jogo. Por quê? O Stafford foi interceptado, eles tiveram a posse de bola de novo, e depois o Burrow sofre um sec, ele sente o joelho e dali para frente o negócio degringola, né? O time do Rams, a defesa do Rams encaixa. Se tu vê hoje o jogo, a gente teve esse trabalho de voltar e ver os jogos, tu vê que a defesa do Rams, cara, ela joga muito no segundo tempo, né? Fazendo sacks, tackle for loss, enfim, botando o time do Bengals para trás. Não é à toa que o jogo acaba dessa forma. O time do Bengals tem a posse de bola, tem a chance de fazer o drive da virada, e o time da defesa do Rams segura, e na última bola, cara, inclusive tem um vídeo do Sean McVay falando disso, cara, a última bola era o Aaron Donald, a gente falou, cara, vai pra cima e faz o sec e ganha o jogo pra gente. Cara, ele vai pra cima, faz o sec e assim termina a temporada do Bengals e coroa o Aaron Donald com o único Super Bowl que ele ganhou, né? E tu falou do Sean McVay, né? Bom a gente ressaltar que foi campeão, primeiro título, único título dele até agora, mas aí uma das grandes mentes da NFL hoje, que já tem o seu título, né? Porque a gente tem vários outros nomes aí, grandes também, que ainda não foram campeões, que é o caso, por exemplo, do... Ai meu Deus, esqueci o nome dele, técnico do 49ers. Jesus, Kyle Shanahan. Kyle Shanahan, isso aí, eu veio o Matt LaFleur na cabeça, que é o técnico do Packers. Mas esse jogo aí, apesar de ter sido apertado, ter sido um bom jogo, eu coloquei em 7º. 7º lugar, cara, eu coloquei em 5º. Vamos posicionar em 6º para ficar no meio termo? Tá bom, beleza. Tá, então vamos colocar em 6º aqui. 2021, 6º lugar. Passamos então, por favor, Jack. Agora eu pedi pra gente dar um tempo. Acabamos de falar do Aaron Donald. Quando a gente fala de Aaron Donald, a gente fala de linha defensiva. Quando a gente fala de defesa de elite. Defesa de elite, e aí a gente está falando de Surfshark. Exatamente. Então, para você que está sempre conectado na internet, utilizando Wi-Fi e que tem um pouco de como que eu posso dizer assim, de preocupação se você está sendo ou não exposto na internet, seus dados estão sendo expostos, tenha certeza que sim, você está sendo exposto na internet. E a Surfshark é a maneira de te proteger dessa exposição. Primeiro porque ela funciona como antivírus e vai te proteger na internet. Segundo porque se algum dado que você cadastrou, se algum site que você cadastrou seus dados, seja de cartão de crédito ou seja os seus dados pessoais, se eles vazarem os seus dados, a Surfshark te avisa e já te dá as dicas de como proceder isso, ir lá, cancelar a conta, ou mudar de senha, enfim, aquilo que você tem que fazer para voltar a ter segurança. Além disso, Lucas, ainda temos um adblock, né? Que é um mecanismo que evita que apareçam propagandas para você, né? Então, aquela galera que faz site com um monte de pop-up que fica aparecendo, eles odeiam o adblock, porque não aparece mais. Um outro ponto interessante da Surfshark é que com apenas uma assinatura você pode proteger todos os dispositivos na sua casa. E por último, se você utilizar o nosso link aqui, você ganha 80% de desconto. Por último não, por penúltimo. Por penúltimo? Porque qual é o último, Lucas? Não tem uma surpresinha esse mês de julho? Exatamente, Lucas, exatamente. Eu estou usando... O que seria de você sem mim? Exatamente. Eu estou usando a camiseta do Zona Neutra, certo? Essa camiseta, para quem não viu o último programa, o Lucas estava usando, né? Não a mesma, né? E essa camiseta ela vai estar
disponível em breve numa loja virtual que a gente vai executar aí da FNN, e a gente vai ter alguns produtos à venda lá, como por exemplo a canequinha do Zona Neutra também. E temos uma camiseta lá que é a camiseta Setembro Sempre Chega, né? Fazendo uma alusão à NFL que chega em setembro, é uma frase que a gente comenta muito, né? E quem assinar a Surfshark utilizando o nosso link vai ganhar essa camiseta na faixa. A camiseta Setembro Sempre Chega. Gente, para você ganhar essa camiseta, é fazer a assinatura do Surfshark, tirar ali o print mostrando que você está logado, com a conta executada, enfim, enviar para o nosso e-mail contato@fnnetwork.com.br, que depois a gente vai responder com um código promocional para você entrar no site e pegar a sua camiseta custando R$0. A única coisa que você vai ter que pagar é o frete, Lucas, é isso? Exatamente. Setembro sempre chega para chegar bem vestido na temporada da NFL e protegido com a sua internet. E a gente também não esqueceu de falar que dá para se conectar em servidores de mais de 100 países, né? Exatamente. Se você quiser, por exemplo, conferir um conteúdo que está lá nos Estados Unidos e por acaso você não consegue acessar, porque é só para quem mora nos Estados Unidos, com um clique você se conecta a um servidor americano e você consegue acessar aquele conteúdo através da Surfshark. Vale muito a pena, eu utilizo, o Lucas utiliza, recomendamos. É isso. Próximo merchan, por favor, olha aí. Drop Six, Lucas. Drop Six, jogo original da FNN, que já está com as suas inscrições abertas. Primeira rodada aberta para palpites até essa sexta-feira, dia 12 de julho. Beleza. O Drop Six é um jogo que em primeiro momento a gente está fazendo na modalidade de beisebol, né? MLB, mas depois ele vai ter a sua modalidade de NFL também, por isso que já estamos fazendo a propaganda. E para você conhecer a estrutura, como é que joga o Drop Six, você pode acessar o site somosfnn.com.br, tem a aba do Drop Six, lá tem um vídeo de 1 minuto explicando como é que é, né, Lucas? Mas a gente já pode adiantar que ele é um jogo no estilo pick-in, onde que você vai escolher os vencedores da rodada e de acordo com a posição que você coloca ele dentro de umas engrenagens, você ganha mais ou menos pontos. Aí que está a complexidade, né, e a beleza do jogo. Qual estratégia eu vou ter? Será que eu vou botar os favoritos onde vale mais pontos? Será que eu vou tentar uma combinada com eles? Será que eu vou botar os azarões? Enfim. Então acesse somosfnn.com.br, procure lá na aba Drop Six, faça sua inscrição, porque as inscrições são gratuitas e a gente ainda concorre a prêmio, né, Lucas? Exatamente. Todo mundo que jogar o Drop Six de MLB vai concorrer a prêmios aí, vários prêmios. A gente já tem garantido bonés oficiais dos times da MLB, vouchers para compra da Esporte América. Parceira Esporte América. É isso aí. Contas da Surfshark, inclusive. Subscrições, como é que fala? Contas anuais na Surfshark. E vão vir mais prêmios por aí. De prêmio, exatamente. Então você joga, se inscreve, joga de graça, sem pagar nada, nem R$1 e ainda pode ganhar. E já aquecer as turbinas pro Drop Six de NFL que vai vir na sequência. Ah, e tem uma coisa legal também que é o seguinte, você pode ser um influencer do Drop Six, porque tem verdade. Uma possibilidade, vamos supor que você faça parte de um grupo de amigos aí da sua cidade, sei lá, esteja num grupo aí da família com 50 pessoas. Se você mandar pra galera, pedir pra galera se inscrever no Drop Six e a hora que eles se inscreverem, eles botarem o seu nome, você vai estar... O nome no campo onde pergunta lá quem te indicou o Drop Six. Isso. Se aquela pessoa ganhar o Drop Six, você ganha também R$150 em compras na Esporte América. Ou seja, você tem a chance de ser o sponsor de alguém, né, dentro do Drop Six. Teu time. E aí tu vai ficar o tempo todo lá, galera, aposta, vamos, palpita no Drop Six que eu preciso desses 150 aí pra comprar uma camiseta do meu time da NFL. Exatamente. Jack, vamos pro intervalo rapidinho, voltamos já para os... Oi? Perdão, vamos precisar editar. Não, só porque passou ali? Não, tá tudo certo, segue assim. FN Network. Voltamos para o segundo bloco do Zona Neutra, episódio 47, Lucas Coppi. Estamos fazendo a nossa lista dos 10 melhores Super Bowls para você assistir da história recente. Perfeito? Estamos fazendo o nosso ranking dos 10 últimos Super Bowls, qual a gente gostou mais. Já falamos de 2022, 2023, 2021, agora a gente vai falar do Super Bowl de 2020, aquele que foi ganho pelo Tampa Bay Buccaneers,
31-9 no Kansas City Chiefs, certo? Na tela nós temos a foto da dupla dinâmica. Tom Brady e Rob Gronkowski. Exatamente, que venceram o Super Bowl, foram os primeiros jogadores a vencer o Super Bowl com times de divisões, de conferências diferentes. Eles ganharam lá no Patriots e depois eles foram para a NFC e ganharam também, certo? É isso. Desculpa. Talvez o Gronkowski, talvez tenham tido outros jogadores de outras posições que tenham feito isso. Mas quarterback eu sei que foi o primeiro. O Tom Brady foi o único quarterback a ganhar na AFC e na NFC. Ah, tá. Eu achei que tu estava falando da dupla. Pode ser também. Da dupla com certeza vai ser, porque se o Tom Brady foi o primeiro quarterback a fazer isso... Não. Isso, exato. Eles vão ser a primeira dupla de quarterback jogador a fazerem isso. Mas vamos falar um pouquinho desse jogo, que foi o jogo 31-9. O Bucs dominou do começo ao final e até foi uma surpresa, porque a gente não esperava que o Chiefs tivesse sido tão dominado assim. Inclusive, dos 9 pontos do Chiefs, Lucas, já vou te adiantar aqui, nenhum foi TD. O Mahomes não fez passe para touchdown nesse jogo. Esses dias eu até vi alguém no Twitter, os caras ficam procurando pelo em ovo, né, pra falar do Mahomes, e aí tava uma imagem desse jogo, das stats do Mahomes, e aí tava assim, por que ninguém fala desse jogo aqui? Sabe? Porque o Mahomes de fato não conseguiu fazer nada naquele dia. Só pra reforçar, Zuma, a gente falou no bloco anterior, mas essa foi a primeira vez que uma franquia da NFL ganhou o Super Bowl jogando em seu estádio, né? Sim. Esse Super Bowl foi no Raymond James Stadium, lá a casa dos Bucs, e eles venceram. Foi o 7º Super Bowl do Tom Brady, e era o ano da pandemia, né? Fevereiro de 2021, temporada 2020, por isso só, entre aspas, 24 mil pessoas no estádio. Se a gente olhar os outros públicos, é tudo 70, mais pra trás 80, até 100 mil. Nesse jogo, 24 mil pessoas lá no Raymond James pra ver essa vitória aí. Esse jogo eu não lembro com muito carinho, não. Acho que até por causa da vibe do mundo inteiro, assim, e tal, eu lembro de estar assistindo meio tristão, assim. E o jogo também não foi um jogo que empolgou muito, porque o Chiefs abre 3-0, depois o time do Bucs vira o jogo, ainda no primeiro quarto, TD do Gronkowski. Isso é um ponto que eu queria dizer, tá? O Gronkowski fez mais um TD nesse jogo, se eu não me engano, se não foi, acredito que sim, mas ele foi o alvo do Brady no jogo inteiro, ou seja, mostrando que o cara que é clutch, o cara que aparece, né, o cara que é jogador, tipo, que faz a diferença, ele aparece mesmo. A gente vai ver nos outros Super Bowls aí que o Gronk jogou pelo Patriots, ele sempre aparece fazendo TD. Ou seja, é um cara que é diferente. Tu pode ter certeza que tu vai ter a segurança dele. Da mesma forma que o Kelsey foi no ano anterior. Falar da mesma forma que o Surfshark. Não. O Surfshark já foi. Tá? Um outro ponto interessante desse jogo, cara, foi que aí já o Bucs abre 21-6 ainda no primeiro tempo, desanda a maionese pro time do Chiefs, que vai começar só a lançar a bola. E se tinha uma coisa que era mais impressionante que Tom Brady e Gronkowski nesse time do Buccaneers, era a defesa. A defesa do Buccaneers ela era muito, muito forte. Então ela basicamente domina o ataque do Chiefs, algo que a gente não vê com certa facilidade, né? Vou te dizer, cara, que esse jogo ele é emblemático pelo Tom Brady ter ganho o Super Bowl com outro time, mostrando que talvez não era o Bill Belichick, que era quem tinha o pacto ali na dupla, né? Mas ele fica, eu acho que em 10º lugar, cara. Só pra gente pontuar, o Tom Brady foi o MVP desse jogo, né? Foi. O coach dos Bucs era o Bruce Arians e eu botei esse Super Bowl em 8º. 8º? Cara, eu não sei o que tu botou pra trás dele, mas então vamos botar em 9º? Vamos fazer de novo esse meio termo aí? Pode ser 9º, mas depois tu vai entender o que eu fiz aqui, mas vamos lá. Vamos lá. Então, 2020. Temporada 2020, fevereiro de 2021. Uhum. Eu tô sempre botando o ano ali, 2023, foi o último Super Bowl. Isso, a temporada, exatamente. Então, em 9º lugar, o Super Bowl de 2020. Passamos agora, por favor, Jack. Cara, em 2019, né, na temporada 2019, a gente teve Tom Brady de novo no Super Bowl. Desta vez ainda pelo time do New England Patriots. E foi um Super Bowl muito, muito criticado pelo placar baixo. A gente falou aí de por exemplo, 41 a 38, não, 38. Peraí, Zuma, a gente pulou um aqui. Pulamos um?
A gente pulou Opa. Chiefs e 49ers. Calma aí, beleza. O Jack ele com o dedo nervoso passou o slide duplo. Então vamos lá, em 2019, temporada 2019, Chiefs 31, 49ers 20. E aí tu começa a entender um pouquinho a dor do torcedor do 49ers. Esse eu acho que é o momento, antes da gente falar do jogo, pra gente trazer a nossa participação, pode ser? Pode ser, vou mandar pro Jack? Então manda pra ele e aí a gente conversa e depois a gente coloca ali. A gente vai ter o Will aqui, nosso parceiro do Pod Niners, falando desses dois, dos 10 últimos Super Bowls, o 49ers foi a 2 e perdeu os dois para o Kansas City Chiefs, né? A gente já falou da temporada 2023 aqui, que foi em fevereiro desse ano. E esse Super Bowl da temporada 2019, que foi em fevereiro de 2020. E aí o Will, eu pedi pra ele mandar um vídeo falando pra gente aqui dos dois, qual que ele sofreu mais, qual que doeu mais pra ele e qual, assim, tentando tirar um pouco o clubismo, qual deles ele achou um jogo melhor e tal. E aí vamos entender o que o torcedor do 49ers acha dessa comparação das duas derrotas para os Chiefs, né? Jack, passa o teu telefone aí pra gente. O Montanha vai acelerar essa parte do vídeo aí. Qual é que é? O que vocês não fazem comigo, hein, Zona Neutra? Me fazendo gravar um vídeo para falar sobre 2 Super Bowls perdidos pelo meu time. E poderiam ser 3, né? Acabei assistindo 3 nessa história de 49ers. Mas a tier list é sobre os últimos 10 Super Bowls e os 49ers participaram de 2, que infelizmente culminaram em derrotas muito dolorosas e sofridas para os torcedores dos 49ers. E eu particularmente tenho um terror mais especial pelo primeiro. Os San Francisco 49ers vinham de uma temporada muito forte, que há muitos anos a gente não via os 49ers muito bem como aquele daquele ano. Talvez a última vez foi em 2012, 2013, 2014, com a era Kaepernick. Então a expectativa era muito grande de uma partida contra um Patrick Mahomes ainda muito inexperiente, ainda por mais que 2 bons anos iniciais do QB dos Chiefs. Era um QB mais jovem, então tinha uma expectativa maior. Perder aquele Super Bowl foi muito, muito, muito triste. E anos posteriores, 2023 chegou, e aí tivemos novamente a oportunidade de mais um Super Bowl, novamente contra o Chiefs, novamente contra o Patrick Mahomes, agora mais experiente, inúmeras vezes MVP, já 2 vezes campeão. E infelizmente perdemos novamente. E teve um gostinho a mais para mim, que eu estava presente no NFL em Brasa, então as emoções ficaram um pouco mais afloradas, estando com a galera que estava torcendo a favor, que estava torcendo contra. Então foi uma experiência diferente do que foi o primeiro, mas com certeza o primeiro foi bem mais complicado pelo hiato de aparições dos 49ers nas pós-temporadas, e um time em desenvolvimento, mas com muita estrela e com uma temporada muito forte. Esse último foi triste, foi dolorido, chorei bastante, mas aceitei. Mas o Ninão vai estar de volta, hein? Vambora e Go Niners! Cara, muito provavelmente o nosso colega Will tá correto, né? O Nainão possivelmente volta aí ao Super Bowl, né? Não, e tu vê que ele fala assim, não, porque o 49ers estava num hiato, sem ir pós-temporada. Não, é isso que eu ia falar. Eu ia falar que o cara, quando torce pra um time bom, o cara fica muito mal acostumado, né? Velho. Ele falou, porque o Niners estava muito tempo sem aparecer com um time bom. Eu falei, ele vai falar o Joe Montana, né? Não, 2012. Cara, que é isso, velho? Eu torço pro Dolphins. A última vez que o Dolphins jogou um Super Bowl foi em 1984. E o Will, ele tem um agravante que ele é Palmeiras também. Ou seja, ele só torce pra time bom. Caraca. Mas o Will é um cara queridão. Ele tava do meu lado lá no NFL Brasa. E a partir do momento que o jogo ia, e a gente ia chegando naquela ideia de que realmente o Mahomes ia pegar a bola e ganhar o jogo, ele botava a mão na cabeça, ele tava mal. Eu vou mandar uma foto pro Montanha botar na edição nesse momento aí. De como estava o Will. Ele tava mal a tal ponto, cara, que eu não comemorei as jogadas do Chiefs
em respeito ao cara do meu lado, porque, porra, tava ruim, né? Então é isso, cara. Muito obrigado pela participação. Will, você que é torcedor do 49ers, por favor, escute o Pod Niners, que é um excelente podcast sobre o San Francisco 49ers. E se você também não é torcedor do 49ers, mas talvez seja rival, também vai lá escutar. Vai lá escutar pra saber o que os caras estão falando. É bom, cara, é bom. Eu não sou 49ers e eu escuto o Pod Niners pra ouvir o Will e o Ricardo conversando. O Will trocou de microfone agora, tá com uma voz aveludada. Ah, deu pra ver. Que faz um carinho no ouvido, sabe? Microfone meio naso, assim, né? Meio espacial, coisa linda. Mas enfim, Zuma, 31-20 foi esse jogo, tá? Lá no Hard Rock Stadium, a casa do seu Miami Dolphins. E Patrick Mahomes foi o MVP. E Shakira e Jennifer Lopez fizeram um show. A gente não falou o outro, mas o The Weeknd fez o show do Tampa Bay e Kansas City ali, também não gostei. Ah, legal. Bom que tu pode criticar os shows, ô Lucas. A entrada do The Weeknd foi boa. Ele entra num labirinto, assim, lembra? Um negócio meio louco. Mas o show também não achei nada demais, não. E a Luísa ficou brava contigo também, que tu não gostou do show, não? Não, porque ela não tinha pego no The Weeknd. Mas esse jogo aí da temporada 2019 era o Garoppolo, né? O quarterback do San Francisco 49ers. O Mahomes tinha Tyreek Hill ainda como seu principal alvo. E esse foi o jogo que eu falei no programa da semana passada, que o Deebo Samuel jogou muito bem. Ele apareceu bastante. O 49ers tinha Raheem Mostert. O Juszczyk jogou muito bem. Esse que agora a mulher dele faz as calças e as paradas com jersey, sabe? Sim. Ele jogou muito bem também. E esse jogo ele entra no quarto 20-10 pro 49ers. Isso que foi a tristeza desse jogo, era isso que eu queria pontuar, tá? O jogo começa bem pro 49ers desde o começo, porque o Mahomes, ele tá quase entrando na end zone, ele toma um tackle, a bola voa para fora do campo, ou seja, ele consegue o down, o time do Chiefs fica na linha de 1 jarda e não entra na end zone. O 49ers pega a bola para eles e vai para cima. O jogo, o Garoppolo, para variar, é interceptado, mas mesmo assim o 49ers abre 10-0, como tu falou, foi 20-10 pro segundo tempo, tinha tudo para ser. No último quarto, entrou 20-10 no último quarto. Tinha tudo para ser, e aí quem que apareceu? Patrick Mahomes. E quem mais? Tyreek Hill? Kelsey. Ah, o Kelsey. Ah, aquela terceira pra 15. Era o Kelsey? Acho que era, né? E ele, não sei se é a terceira para 15, mas ele faz um TD faltando 6 minutos para acabar o jogo, que traz o Chiefs pro jogo, né? E cola ali na bundinha do 49ers e ali dali para frente é a mudança do jogo. O que acontece é o seguinte, cara, ali tu começou a ver que em Andy Reid, Patrick Mahomes e Trevor Kelsey, tu tem que confiar, porque os caras são diferentes. Exatamente. Tá? Mas agora falando em posicionamento desse jogo, cara, eu acho que ele tá, embora tenha sido mais dolorido pro Will, eu acho que ele tá atrás do jogo de 2022, né? E eu acho que ele tá atrás do jogo também de 2023. Eu acho que um 7º lugar para ele é bem colocado, sabe? Tá justo, então a gente só inverteu, porque eu tinha botado... eu tinha botado em 6º, mas 7º tá justo. Então, temporada de 2019... em 7º lugar para você curtir aí o Super Bowl. Passamos pro próximo. Isso é uma coisa legal também, né? O pessoal agora no off-season pode pegar essa lista e lá no YouTube tem os highlights oficiais da NFL lá com 20 e poucos minutos de cada jogo e aproveitar para rever esses Super Bowls aí. Menos esse que a gente vai falar agora. Esse agora, o Super Bowl 53, a gente tá vendo de novo o queridíssimo Tom Brady aí no campo, né? Desta vez contra o Los Angeles Rams, que foi, eu acho que no primeiro ou segundo ano da máquina que o Rams montou para ganhar o Super Bowl, mas ainda como quarterback, Jared Goff. A gente consegue ver na foto também o Su, que fazia uma dupla absurda, Aaron Donald e Su, né? Na linha defensiva do time do Rams. O engraçado desse jogo é que foi um jogo... Engraçado não, né? Foi um jogo dominado por defesas, um jogo muito criticado, com um placar final de 13-3 para o time do Patriots. Super Bowl com o menor placar da história, e aí se o Neymar tivesse aqui, porque defesa, porque chato. Chato, foi chato. Esse Super Bowl foi insuportável. Zuma, o primeiro quarto foi 0-0 e a gente só foi ter touchdown no segundo tempo.
Exatamente. Foi do Sonny Michel, não foi nem passe. Exatamente, foi um touchdown corrido do time do Patriots, né? E aí a gente tem a possibilidade também de dizer que o MVP também não foi o Tom Brady, né? Muito menos um jogador do Rams, foi o Julian Edelman, com 141 jardas e 10 recepções. Um cara que jogava no slot. Ou seja, o jogo foi muito quebrado, um jogo de corridas... Truncado. Isso, um jogo de rotas curtas, um jogo de poucos avanços, né? E, claro, foi um jogo de defesa. Aí a gente tem que abrir a discussão, porque não foi um jogo onde os ataques foram horríveis. Foi um jogo onde as defesas dominaram os ataques, dos dois lados. Lembrando que o time do Patriots tinha como técnico na época, o Bill Belichick. Tu lembra que a gente conversou recentemente do time do Bill Parcells, que dominou o time do Bills em 1990 na final contra o New York Giants? E ele falou assim, para ganhar esse jogo eu vou ter que tirar o Jim Kelly de campo e ficar com a posse de bola? E aí a defesa dele fez isso. Sabe quem era o técnico de defesa daquele Giants? Sim! Bill Belichick. Então, assim, cara... Então a dupla de Bills ganhou do Bills. Isso. Então, o que a gente tem aqui? Qual é o time, Neymar? O que a gente tem aqui, Lucas? Não me ofende. A gente tem um jogo de defesas. Por isso que ele não vai para o último lugar. Ele vai ter ele tem o seu lugarzinho aqui no... Não tem no 8º lugar ali? Ou tu botou ele em último? Só deixa eu falar aqui que o show foi de Maroon 5. Tá. Foi bom, eu lembro desse show, foi bom. O jogo foi no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta e eu botei em último, desculpa. A gente pode conversar, mas é o meu último. Tu botou em último? Tá, eu vou aceitar o último lugar, porque ele de fato não... É um jogo que... Sabe por que é último? Porque o Super Bowl, o que é o Super Bowl? O Super Bowl é o jogo que tu escolhe pra trazer mais gente pra NFL, né? Tu fala com teu amigo que tá pensando em assistir, tu fala, ei, vamos assistir NFL, papapá. Ah, Super Bowl, vamos lá em casa ver o Super Bowl, que não, esse jogo é o... Cara, o cara que eu chamei pra ver o Super Bowl nesse dia, ele nunca mais quis saber de NFL. Não interessa se foi jogo de defesa. Ele queria ver ponto. Então... E eu acho que assim, se ele fosse entrar pela discussão da qualidade dos times, as jogadas, enfim, talvez ele poderia subir para quem gosta mais de futebol americano. Mas eu lembrei da regra que a gente botou aqui. São os jogos mais emocionantes para você ver agora. Cara, e tudo bem, 13-3, o placar foi apertado, ele foi 3-3 no primeiro tempo, né? O time do Pets conseguiu fazer o TD só no segundo tempo, mas ele foi um jogo truncado, de fato, porque as defesas jogaram muito bem, então ele não é um jogo tão divertido de assistir, caso você não seja um louco viciado em defesas. Né? Chato. Então, em 10º lugar ficou o Super Bowl de 2019, da temporada 2018, Patriots versus Rams. Agora a gente vai falar da temporada 2017, o Super Bowl 52, Fogaço. onde o Eagles levou a melhor dessa vez. O Tom Brady estava de novo no Super Bowl, com seus Blue Caps, né? Bill Belichick, Gronk e companhia. E ele estava lá jogando contra o quarterback reserva do Eagles, Nick Foles. Porque o Carson Wentz se machucou no final da temporada regular. Um dos poucos casos em que o quarterback reserva assume e mantém a pegada, tanto que o Carson Wentz ele vive dessa temporada até hoje, tá? Porque ele estava sendo cotado para MVP disparado nesse ano. E aí ele se lesiona, o Nick Foles entra, ganha o Super Bowl, porém, o Carson Wentz nunca mais jogou bem em lugar nenhum. Não, já rodou vários times e hoje é o reserva de Patrick Mahomes. E o Nick Foles também, né? Depois ele ganha um contrato no Eagles, mas não continua lá e também foi só esse ano. Mas tem uma situação muito legal nesse jogo aqui, que é essa foto que tá na tela. Philly Special. A Philly Special, que foi a jogada que enganou toda a defesa do Patriots no final do primeiro tempo. E o Nick Foles, ele vai no canto, ele vai lá na beira do canto, como se estivesse conversando com a parte tática da equipe lá, e eles chamam o huddle, ele corre para a endzone e ele recebe o passe e ele faz o TD, né? Passe do Trey Burton, ele faz um TD, era uma 4ª-1, e esse lance, na verdade, essa conversa do Nick Foles com o Doug Peterson, que era o head coach do Philadelphia Eagles naquele jogo, virou estátua. Lá na frente do Lincoln Financial Field, o estádio do Eagles, tem uma estátua dos dois conversando,
E aí o Doug Pearson fala pro Foles, you want Philly? Tipo, você quer o Philly Special? E o Foles fala, vamos. E virou uma estátua. Eu tive a felicidade e a honra de visitar o estádio do Eagles e tirei uma foto com essa estátua lá. Curiosidade interna aqui, o meu primo, que hoje mora em Boston, ele é Eagles desde que ele morava aqui no Brasil. E eu vi esse jogo na casa dele. É o dia que eu vi uma pessoa mais enlouquecida com um jogo em qualquer esporte na face da terra. Era 2 horas da manhã e ele tava berrando no prédio. Mas também, né, cara, foi o primeiro título do Eagles, e o Eagles, ele era, a gente falou no programa passado, né, grandes franquias que não ganharam a NFL. Se o Eagles tivesse naquele slide ainda, ele seria essa franquia. Porque ele é um time que chegou várias vezes, incomodou muito, um time grande, com uma grande torcida, uma torcida fanática, ter reconhecido até como uma das mais chatas da NFL, né, Lucas? E nunca tinha ganho. Os caras eram zoados demais por isso. Tinha muita piada com o Eagles nunca vai ganhar, o Eagles nunca vai ganhar. Enfim, tiraram a nhaca, tiraram a maldição, e ainda num jogo inacreditável com o Philly Special, que é a cereja do bolo. Só pra completar, mandar um abraço pro meu primo, né, o Danilo. Não falei a história aqui, não ia falar o nome dele. Esse jogo foi em Minneapolis, né, lá em Minnesota. O MVP foi o Nick Foles. O show foi de Justin Timberlake. Não lembro muito bem, então não deve ter sido muito bom. E, apesar o Philly Special foi no primeiro tempo, né, foi no final do segundo quarto. Isso. New England virou o jogo no quarto. Exatamente. Chegou a virar o jogo. O Eagles precisou de uma conversão de 4-1 no ataque seguinte. O último TD foi do Zach Ertz, esse cara que tá ali na foto, pra quem tá vendo, assistindo aqui no YouTube. E o jogo terminou em uma Hail Mary. O Patriots ainda teve a chance de tentar uma Hail Mary, que obviamente não deu certo. Então, um jogaço mesmo. E esse jogo ele começa muito impactante desde o primeiro quarto. O primeiro quarto ele fica só 3-3, mas ele é um tiroteio, cara, dos dois times trocando a posse de bola e avançando, né? Aí depois a gente tem ali o Eagles abre 15-3. Como tu falou, o time do Patriots chega a virar no último quarto. E tu sabe quem faz o TD da virada? Como? E tu sabe quem faz o TD da virada? Os Patriots? Não. Gronkowski. Como eu te falei, cara, os caras estão lá. O cara que é clutch, ele tá lá. Ele faz a virada e aí depois o time do Eagles, né, vira novamente o jogo. E a Hail Mary, tu sabe pra quem era? Gronk. Pro Gronk, entendeu? Então, tipo, e ele quase pega, né? Quase pega. Então a gente tem aqui um jogo que é excelente, ele tem até umas coisas legais, porque assim, ó, quando o time do Patriots vem pro segundo tempo, a bola que muda um pouquinho ali o conceito do jogo é um lançamento, uma bomba do Foles, que cai na mão do recebedor do Eagles, que dá um tropicão e solta a bola, e aí o cara do Patriots pega ela no colo, então é uma interceptação muito maluca, sabe? É um jogo que tem vários e vários momentos legais pra quem tá assistindo. Eu colocaria ele no top 3. Eu botei 3 também. No top 3 tranquilamente. Então botamos aqui o jogo do Super Bowl 52, que é da temporada 2017. Eagles vencendo o Patriots. Por favor, pro próximo, agora já estamos acabando, indo pros últimos 3. Então nós temos o Super Bowl 50, que quem tá percebendo, quem tá vendo a gente pelo YouTube, vai perceber que eu botei o número. 51, calma, 51, Jack. passou a mais, Jack? Um antes aí. 51? Este aí. Esse, cara. Não, tá tudo certo, Jack. Obrigado. Fora de ordem tava esse jogo, Jack. Esse jogo foi um jogo fora de ordem. Porque esse foi o famigerado Super Bowl do 28-3, né? Conhecido também como Falconizada, onde o Patriots, do Tom Brady, que tá sentadinho de cara baixada ali. Eu não aguento mais. Onde o Patriots do Tom Brady, com 34 pontos, vence o Falcons com 28. E esse outro safado que tá na tela aqui é o que foi treinador do Raiders depois, não foi? Que deu bolo no Indianapolis Colts? Isso. Esse é até o nome dele, não quero nem lembrar. Mas foi bom, né? Porque no Raiders foi horrível, né? Ainda bem. Agora é o seguinte, cara, eu trouxe essa tela porque essa tela é uma foto muito utilizada. Tem a galera que faz o meme, que bota o 28-3 o placar em cima e bota essa tela embaixo do Tom Brady de cabeça baixa, tá? Só que essa foto do Tom Brady de cabeça baixa foi no final do primeiro tempo, quando tava 20-3, não 28, tá? E aí perguntaram pro Tom Brady o que ele tava pensando nessa hora. Ele falou, cara, nessa altura do jogo, onde nós estamos perdendo por tantos pontos, eu não tô pensando em como ganhar, eu tô pensando em como não passar vergonha.
E aí, cara, tem um outro vídeo muito legal, que aí esse a gente vai ter que ver se o Montanha consegue achar pra gente, mas que mostra muito da liderança do Tom Brady, saca? Ele tá aí, ele tá abalado, mas quando tava 28-3, cara, ele passa em jogador por jogador e fala, nós vamos virar, nós vamos virar, nós vamos virar. Só que, cara, virar 28-3, isso nunca tinha acontecido na NFL. Lembrando que 28 era faltando, acho que era 8 minutos do terceiro quarto. Isso, eu anotei aqui, é 7 minutos e alguma coisa. Ou seja, ninguém nunca tinha virado um placar desse no segundo tempo. Só que quem tá falando pra ti não é o Joãozinho das Couves, cara. Quem tá falando pra ti que vai virar é o Tom Brady. Tomás Eduardo. Exatamente. E aí tu acredita no cara. Porque se ele tá falando que vai virar, tu tá jogando com ele, porra. E não é à toa que os caras foram lá e viraram o jogo. Esse jogo foi no Energy Stadium em Houston, dia 5 de fevereiro de 2017, tava 28-3, como tu falou. O MVP, obviamente, foi Tom Brady, né? A maior virada da história do Super Bowl. O grande alvo do Atlanta Falcons, do Matt Ryan no Atlanta Falcons, era Julio Jones. Então, quer dizer... Jogou muito, inclusive, nesse jogo, no período que o Falcon jogou, né? Matt Ryan e Julio Jones. E o último drive tem uma recepção do Edelman que é daquelas impossíveis, né? Aquela que bate, rebate e antes de ver o replay todo mundo achou que ela tinha batido no chão, mas não bateu no chão e os Patriots acabaram virando o jogo. E esse show também foi histórico, sensacional. Sabe por quê, Zuma? Porque é o show que o Everaldo Marques falou que a Lady Gaga era ridícula. E aí explodiu a internet. E os fãs da Lady Gaga que não assistiam NFL e não sabiam que isso era um elogio do EV, saíram xingando o Everaldo Marques quando ele falou: Lady Gaga, você é ridícula! Esse jogo, pra quem for ver ele hoje, vai perceber que o primeiro tempo ele não foi dos mais divertidos, o primeiro quarto ficou 0-0, e ele foi um jogo de períodos curtos, muito intensos. Por exemplo, o time do Falcons, no segundo quarto, em menos de 6 minutos, eles fazem 3 TDs, numa sequência de 3 minutos, onde eles fazem TD corrido, TD passado e uma pick six no Tom Brady. Tá? E aí a cabecinha do Tom Brady baixada ali na foto, depois dessa pick six. E aí o jogo vai pro segundo tempo, e lá a partir dos 8 minutos do terceiro tempo, ou seja, só no quarto, né, e o finalzinho do terceiro tempo, a gente tem toda essa virada do Patriots que leva o jogo a 34-28, lembrando que esse jogo terminou na prorrogação. Na prorrogação e assim, prorrogação protocolar, né? Depois do 28-3, que os caras vão buscar um empate com uma conversão de 2 pontos no último drive, não precisava nem jogar a prorrogação, a gente já sabia que ia dar Patriots. Você que tá vendo esse programa em 2024, a gente teve um exemplo disso no nosso futebol da bola redonda esses dias. Inglaterra e Eslováquia. A Inglaterra empata o jogo no último lance e todo mundo que já viu um pouco de futebol sabia que a gente nem precisava da prorrogação, porque a Inglaterra ia vencer aquele jogo. Foi o que aconteceu aqui. Era óbvio que os Patriots iam vencer o jogo na prorrogação. Lucas, teve um problema nesse jogo. Um problema não, a galera diz que foi uma... O cara foi um pouco arrogante, que no intervalo, inclusive, o dono do Falcons desceu pro campo, ele tava sorrindo em volta do campo. Geralmente o dono não faz isso, o dono não vai no campo antes do final do jogo. Ele foi no intervalo já, ali rindo, cumprimentando as pessoas, porque tava muito ganho. E aí deu tudo errado. Tem um tweet também, né, da conta oficial do Falcons, que até hoje a galera retuita, que eles não apagaram, que é quando termina o terceiro quarto, e não tava 28-3 ainda, mas tava muita vantagem. Eles postam o placar assim e escrito 15 minutes away, tipo, só faltam 15 minutos. Muita coisa pode acontecer. Eu coloquei esse jogo em primeiro lugar. Eu não, deixa eu ver onde é que eu coloquei. Acho que nós vamos ter que combinar com ele em segundo, então. Eu coloquei em segundo. Pode ser, então. 52 foi a campanha foi o 2016. Season 2016. Pats versus Falcons. Próximo, por favor, meu caro Jack. Super Bowl 50, e agora sim, explicando, né? Eu usei, todos os outros eu usei número romanos, que é como os Super Bowls são denominados, né? São escritos, mas os 50 não. O 50 foi realmente utilizado o número 50. E tu deu o título pro Panthers ali no slide, né? Mas foi... 24-10. Isso, 24-10, a vitória do Broncos, onde esse jogo coroou o Peyton Manning, que encerrou a carreira logo depois, com o seu segundo Super Bowl. Inclusive tem uma imagem muito legal, que é do final do jogo, o Peyton Manning comemorando o título, e aí sobe para a cabine,
e mostra o Eli Manning, que tava lá com a família, e ele com uma cara muito séria. Tipo, o Eli Manning é um cara que, né, tem várias fotos assim que ele parece um cara com um pouquinho de dificuldade cognitiva, mas naquela ele tava muito assim com cara de mongol e tipo, porra, tu tá triste pelo teu irmão, cara, comemora aí. Mas realmente ali o Peyton Manning empatou com o Eli Manning com 2 anéis, né? Não, e ele devia, sei lá, deve ter batido alguma brisa nele de, pô, foi o último jogo do Peyton, né? Ele não voltou mais, não teve mais nenhuma temporada. Exatamente. Então, talvez tenha batido um tipo, puta, meu irmão parou mesmo, sei lá. Mas é o Eli, né, cara? Eu não tava entendendo o que tava acontecendo ali, né, cara? Ele tava pensando, pô, vou lançar uma interceptação no próximo quarto. Cara, o jogo não foi decidido pelo Peyton Manning. Peyton Manning que, na verdade, jogou dentro da média que ele tava jogando naquela temporada, ou seja, muito mal, muito mal. Foi um jogo definido por esse cara que tá na tela aí, ó. Von Miller. Tanto que ele foi o MVP. Isso. O Ed, né, do time do Broncos, que ele fez 2 sacks no Ken Newton, em que a bola foi recuperada pelo time do Broncos. Ele fez 2, mas o Ken Newton foi sacado 7 vezes nesse jogo. Cara, foi um jogo onde que a defesa do Broncos amassou o time do Panthers, que vinha de uma temporada muito boa, né? Aí a minha questão é o seguinte, Lucas. Peyton Manning campeão, Von Miller MVP, né? Isso vale que lugar aí na nossa lista? Vale um lugar bem baixo. Esse jogo foi no Levi Stadium, tá? O show, não posso deixar de falar. Coldplay com Beyoncé e Bruno Mars. Showzaço. Esse show foi bom. Foi muito bom. Ah, legal. É porque quando o show é bom, o jogo é ruim, né? A gente tem essa máxima aí no Super Bowl. Perfeito. E eu botei em 9º. 9º lugar? Vamos puxar para 8º? Porque eu já tenho o 9º lugar aqui com Bucks versus Chiefs. Tá bom. Tu acha que Bucks versus Chiefs foi melhor que esse? O 21-9, não, 31-9? 31-9? Não. Pode ser assim. Pode ser aqui, né? Pelo meu respeito ao meu ídolo máximo. Peyton Manning, Broncos versus Panthers, temporada de 2015. E ficamos agora com o último jogo da nossa lista, por favor. Cara, que alegria. Vamos bater palmas para esse jogo aqui. Obrigado. Palmas para essa jogada maravilhosa que tá na tela. Quem não tá vendo essa jogada, eu vou ler ela rapidamente aqui. Russell Wilson, quarterback do Seattle Seahawks, tá? Faltando 24 segundos para acabar o jogo, ele tá com a bola, ele recebe a bola e ele tem o Marshall Lynch correndo do lado dele, indo embora para a esquerda e ele passa a bola. E aí o que acontece, Lucas? Michael Butler, undrafted rookie, intercepta Russell Wilson na linha de 1 jarda e vence o Super Bowl para o New England Patriots mais uma vez. É o Super Bowl da linha de 1 jarda, não tem como lembrar desse jogo de outro jeito, né? 28-24, o time dos Seahawks vinha para o seu 2º Super Bowl. O Russell Wilson estava na fase mágica dele, inclusive tem várias jogadas em que ele sai do pocket, ele corre para um lado, corre para o outro, ele era... Atual campeão. Exatamente, ele era excelente nisso, fazia passes milagrosos, né? O time do Seahawks liderou o jogo até tomar a virada do Patriots e aí teve o drive da vitória na mão. Chegou faltando uma jarda e fez essa cagada homérica aí, que existe até uma explicação para isso. Existe. Tu já escutou a explicação? Já escutei. Que correr seria muito óbvio e o passe seria pegar a defesa desarmada, numa quesito disso. Eles estariam esperando o Marshall Lynch correr. E era a segunda para gol, então ainda tinha 24 segundos. Se o passe é incompleto, eles tinham a terceira e a quarta ainda para tentar, enfim. Mas, cara, tu corre, tu tem o Marshall Lynch. É o Marshall Lynch. Exatamente, que era o Marshall Lynch, pra quem não viu ele jogando, gente, a galera chamava ele de Beast Mode. Ele entrava no modo besta, né, e saía empurrando os adversários para frente. Um running back muito, muito forte. Inclusive, a gente tem o Marshall Lynch aqui, ó, no nosso cenário. Tom Brady foi o MVP desse jogo, que foi disputado no Arizona, mais uma vez. E o show foi da Katy Perry. Foi um bom show e eu lembro que nesse show, foi pelo 2º ano seguido, eu acertei qual seria a primeira música. Nossa, parabéns, Lucas. Obrigado. Era Roar. Legal. I got the eye of the tiger, sabe? Esse show eu lembro.
eu lembro que ela entrou em cima de um carro, tipo um carro de carnaval, assim, gigantesco. Ela meio que entrou no estádio em cima de um carro gigantesco. Isso eu lembro, mas não lembro mais nada do que isso. Mas eu lembro muito bem, porque eu estava vendo o jogo com um torcedor do Patriots que surtou no momento que teve essa interceptação e o jogo foi ganho pelo Patriots. Eu gostaria de botar 2 vídeos na tela. Eu gostaria de botar o vídeo dessa jogada. Já foi. Porque, cara, merece. Perfeito. E queria também colocar o vídeo do Marshall Lynch. Do Marshall Lynch não, do... Chatão você, né? Meu Deus, do Sherman. Richard Sherman. Do Richard Sherman, que ele faz uma careta a hora que ele vê a interceptação, ele faz uma careta, porque assim, tamo ganho, já ganhamos, o Marshall Lynch vai entrar dentro da endzone, e aí o desespero na cara do Richard Sherman. E por último também um outro vídeo, que é um meme, que seria basicamente o coordenador ofensivo do Seahawks chamando a jogada, que também é muito bom. Essa sequência de 3 vídeos aí, Montanha, com certeza em homenagem ao nosso amigo, querido, companheiro de todas as horas, Neymar, né? Neymar. Cara, o Neymar, nesse dia, era esse dia, ele tava fantasiado de Richard Sherman, mas ele não tava fantasiado só com a peruca, capacete, ele passou tinta preta no rosto, ele tava pintado. Ele contou essa história no Playmakers. Cara, e no final ele tava só... a derrota, né? A cara da derrota no sofá. E aí, gente, que lugar que entra esse jogo, Lucas? E pra mim ele sobrou em quinto. Quinto? Ah, não pode, cara. Em quarto lugar nós temos o Chiefs vs 49ers do ano passado, que foi um jogo melhor, de fato. Eagles versus Patriots, também eu acho que foi Pats e Falcons. E Chiefs e Eagles em primeiro. Ah, é difícil, hein? É difícil colocar esse jogo em quinto lugar, mas eu acho que ele tá bem posicionado no top 5. Acho que sim, porque ele foi um bom jogo de se ver. Teve bastante jogadas explosivas, jogadas dinâmicas, e terminou numa das jogadas mais famosas da história da NFL. Então, o quinto lugar tá bom para ele, 2015. Não, temporada 2014. Temporada 14. Temporada 14. Seahawks e Patriots, beleza. E aí, meu caro Lucas, a gente finaliza essa lista aqui com o melhor jogo para você assistir, o Super Bowl de 2023, temporada 2022, que é Chiefs e Eagles. Depois o de 2016, Season 2016, Pats versus Falcons, da Falconizada. Terceiro lugar, medalha de bronze, Eagles versus Patriots, quando o Eagles leva melhor sobre o Patriots, um jogo de placar extremamente alto. Depois, em quarto lugar, o Chiefs versus 49ers, de 2023, o último Super Bowl. Quinto lugar, Seahawks versus Pats, onde o Pats leva melhor com a interceptação na linha de 1 jarda. Sexto lugar, Rams versus Bengals, com a vitória do Rams. Chiefs versus 49ers em sétimo lugar, de 2019, temporada 2019, Super Bowl 2020. Em oitavo lugar, o Broncos versus Panthers, um jogo em que a defesa do Broncos amassou o ataque do Panthers. E em nono lugar, Bucks versus Chiefs, 2020, temporada 2019. E por último, o Pats versus Rams. 13-3. 13-3 de 2017, ano 2018 do Super Bowl. Fecha em décimo lugar. Se você tiver interesse em ver esses Super Bowls, essa é a nossa recomendação. Começa lá do 10º pro 1º, que a sua experiência só vai melhorar. Começa do 9º, 10º nem perde tempo. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Para a gente finalizar o programa, eu gostaria de lembrar a todos que você que está vendo a gente ali pelo YouTube pode curtir, deve curtir, né? Ative o sininho caso você ainda não inseriu lá, não marcou o sininho, porque ele vai te avisar quando a gente tiver novos programas. Faça a sua inscrição no canal caso você não seja inscrito. Compartilhe também nos grupos. 900. Estamos quase 1000, né? A gente quer entrar a season com mais de 1000 inscritos. Quando esse programa for pro ar, acho que nós vamos perto de 1000. Perto de 1000. E aí o seguinte, também tem aqui o link do nosso grupo de WhatsApp para membros. Lá a gente discute aí umas loucuras com a galera, a gente bate um papo, tem um pouquinho de bastidores também do Zona Neutra. Tem um censo de torcidas do Zona Neutra. Exatamente. E lá você vai conhecer um pouquinho da gente mais pessoalmente. Também, por favor, que seja muito bom. Não que seja bom, Também você pode
e deve ir nas nossas redes sociais, Instagram, @zonaneutra_, também no TikTok e no Twitter. E se você estiver escutando no Spotify, por favor, faça aquela avaliação 5 estrelas do nosso programa. É isso aí. Lucas, mais alguma coisa? Quem assistiu até agora, comenta aí linha de 1 jarda em caixa alta que o Zuma vai dar um brinde que ele não sabia, mas ele vai descobrir alguma coisa pra te mandar. Ah, é? Sério? Tá bom, então. Então, se você comentar aí linha de 1 jarda, podemos fazer linha de 1 jarda, beijo, Neymar? Pode ser? Não, linha de 1 jarda só, porque a galera vai olhar e vai falar, ih, tem alguma coisa estranha aqui. Tá, linha de 1 jarda e você vai ganhar um prêmio. Vamos ver o que vai ser, o que o Lucas preparou pro pessoal. Pessoal, valeu, abraço. Valeu.